Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula número 3 do livro Ferramentas dos Titãs. Vamos seguir aqui a nossa jornada analisando as pessoas saudáveis ou, exageradas, talvez, não sei, depende. A nossa próxima personalidade a ser analisada aqui é o Joey de Sena. Lembra lá na aula anterior que eu comentei sobre a nossa primeira personalidade, que ela tinha corrido a Death Run, que é a corrida da morte? Pois então, o Joey de Sena é o criador da rotina, da corrida da morte, ele mesmo. É cofundador, das duas corridas que ela participou, da Death Run e da Spartan Race. Ele é cofundador dessas corridas. E, nossa, gente, tem mais de 1 milhão de competidores, as pessoas realmente gostam de se expor ao extremo, se desafiarem, né? E ele, além de gostar muito dessa questão de atividade física, de se expor a extremos, a ambientes realmente desafiadores, ele é um maníaco por negócios e gosta muito de estratégia, segundo o Tim Ferriss. E aí, ele começou realmente a criar essa corrida porque ele trabalhava no mundo corporativo e ele achava aquilo, ele trabalhava em Wall Street e aquilo era realmente muito estressante para ele. Ele queria encontrar uma maneira de extravasar tudo isso. Então ele começou, antes de criar essas corridas, essas maratonas, ele começou a participar de corridas bastante desafiadoras, Tem uma corrida muito extrema no Alasca, uma competição que é a pé a menos 30 graus. E aí essa foi a primeira que desafiou ele, que fez com que ele tirasse todo aquele estresse que ele estava sentindo no mundo corporativo, em Wall Street, no mundo financeiro, e depositou nessas atividades de alta intensidade. Então essa foi a maior motivação dele. E aí, como ele participava dessas corridas, ele gostava muito, ele pensou em criar algo que realmente tivesse o objetivo de destruir as pessoas. E foi assim que ele criou a Death Run, que são desafios muito extremos, que as pessoas são colocadas ali no seu limite. Muitas vezes são atletas que participam, pessoas que já participaram de Ironman, de triatlon, e mesmo assim ele consegue levar esses atletas ao limite. E a pessoa que vence a corrida é de fato aquela que é levada ao extremo. É bem diferenciada essa vontade que ele tem, E tem uma pergunta que o Tim Ferriss fez para ele, que olha só o que ele respondeu. A pergunta era: você tem alguma citação que rege sua vida ou na qual pensa com frequência? E aí o que ele respondeu é a frase que rege a vida dele, que ele sempre pensa, sempre pode piorar. Então ele tá realmente sempre se expondo a situações cada vez piores, cada vez mais críticas, porque assim meio que ele vai construindo uma resistência para lidar com situações piores que podem vir pela frente, Inusitado, podemos dizer. A próxima pessoa que a gente vai falar é super famoso. Ele é conhecido como o Homem de Gelo, que é o Wim Hof. Não sei se é necessariamente assim que fala, mas ele é o Homem de Gelo. Ele gosta de se expor a essas temperaturas, Muito provavelmente vocês já viram por aí na internet, redes sociais, vídeos dele se expondo a essas situações, Então ele começou desde 2007, ele ultrapassou a altitude da Zona da Morte no Monte Everest vestindo apenas calção e tênis. Certamente ele deve ter alguma composição corporal diferenciada que permite que ele consiga passar por essas situações. Sabe que só um parênteses aqui, um tempo atrás eu trabalhava junto com uma pessoa, um senhor, que ele simplesmente não sentia frio. Pelo contrário, ele sentia muito calor. Então no inverno, eu nunca o vi de blusa, nunca, independente do inverno. E isso gerava um problema muito grande, porque ele queria ligar o ar-condicionado que ficava em cima dele, sempre na temperatura mais baixa, porque estava com calor. Só que todo mundo estava com frio e ele simplesmente não sentia frio em nenhum momento.
ele nunca usava blusa, então mas já era, ele falava, eu não sinto frio, então acho que deve ter alguma alteração aí, porque, né, pra conseguir se expor com tanta, não diria facilidade, né, mas se expor de uma maneira que ele ainda continue saudável e vivo, deve ter algum tipo de alteração, porque nesse caso aqui, ele se expõe a temperaturas baixíssimas, né, não é um simples frio do Brasil, né, são temperaturas baixíssimas aí, menos 20 graus, então é bem maluco, né? Mas tanto essas temperaturas, por exemplo, aqui em 2011, ele correu uma maratona inteira no deserto do Namibe sem água. Ele também pode correr em altitudes elevadas sem sofrer o mal das montanhas. Então, realmente, ele tem uma composição corporal, aí, uma composição física diferenciada, né? De nós, meros mortais. E essa prática, né, de se expor ao frio é muito daquilo que eu falei para vocês na aula anterior, que o Tim Ferriss também faz, né, que ele faz essa rotina de encher a banheira dele com 18 quilos de gelo para que a água atinja uma temperatura de mais ou menos 7 graus e ele se expõe a esse processo. Mas ele até diz que para nós, meros mortais, né, que não vamos comprar 18 quilos de gelo para colocar numa banheira, que a gente pode começar com chuveiradas geladas no final do banho. Então depois que você tomou banho, você coloca, né, desliga ali a temperatura do chuveiro, coloca na temperatura mais fria e toma uma pequena duchazinha gelada, né? Porque diz ele que essa prática pode melhorar a função imunológica, estimular a perda de gordura e melhorar radicalmente o humor. Acho interessante um banho gelado aumentar o humor, né? Mas o objetivo dessa exposição ao frio, a gente já ouviu falar aí de grandes referências, por exemplo, Tony Robbins, a gente vai falar sobre ele lá pra frente. Ele tem essa prática também de se expor ao frio. Érico Rocha, que é a referência, né, no marketing digital, ele tem um freezer, inclusive, que ele usa para fazer essa prática também de se expor ao frio. Então, como benefícios, tem melhorar a função imunológica, estimular a perda de gordura, e deixar você mais feliz, né? Melhorar radicalmente o seu humor. Ele também pratica, além dessa prática aqui ao frio, né? O Wim Hof, ele pratica jejum intermitente há décadas, que também funciona muito para ele. E ele tem um costume, eu achei interessante, achei fofo esse aqui, que é abraços de coração com coração. Então sempre que ele vai abraçar alguém, ele gosta de se encaixar na pessoa de maneira que o coração dele fique junto com o coração da pessoa, né? E um coração encoste no outro nesses abraços. Achei fofinho essa prática, mas é bom avisar a pessoa antes que você tenha esse hábito, porque pode ser que as pessoas achem um pouco estranho, né, esse processo. Então, essa pessoa diferenciada, na verdade, ele não faz nada de muito, ele não tem hábitos tão extremos que levaram ele a isso, é algo que ele descobriu, uma habilidade que ele descobriu de ser resistente ao frio e começou a fazer essa prática e falar dos benefícios que ela trouxe para a vida dele. Então, ele tem esse hábito, né, assim como Tim Ferriss e muitos outros, né, Tony Robbins, muitas referências, muitas personalidades famosas, de se expor tanto a banho gelado no chuveiro, ou em uma banheira, ou em uma piscina, um freezer, enfim, para melhorar a imunidade, facilitar a perda de gordura e aumentar o humor de alguma maneira. E ele faz jejum intermitente também, mas não tem nada muito diferente que ele faça, além de ter essa prática meio que natural, né? E aí, nossa última personalidade de hoje é o Jason Nemer. Ele é o cofundador da Acro Yoga. Então a nossa personalidade é Jason Nemer, o cofundador da Acro Yoga. Combina uma sabedoria espiritual da yoga e a bondade amorosa da massagem tailandesa e a força dinâmica da acrobacia. Então a gente está cansado de saber os benefícios, né, da yoga, que tem essa parte de, primeiro que você pratica exercícios ali com o peso do seu corpo, mas muito uma parte de concentração, de foco, de estar presente naquilo que você está fazendo. Então é muito interessante os benefícios que essa prática ao longo prazo traz. E aí ele dá dicas aqui de diversos equipamentos para fazer yoga, né, na sua casa, no seu local, onde for melhor para você.
E também ele fala aqui, tem uma pergunta interessante que o Tim Ferriss faz para ele, que é: existe algo em que você acredita, mas as pessoas acham loucura? E a resposta dele é interessante. Ele fala: sim, tem sim. É acreditar que podemos confiar nas pessoas. A mim parece uma loucura que em muitas culturas ensinamos as crianças a ter medo de estranhos e não falar com eles. Sempre espero o melhor das pessoas. Achei legal esse pensamento, você realmente esperar o melhor das pessoas, mas é necessário um certo cuidado, né? A gente vive num momento que, por mais que você tenha boas intenções e espere o melhor das pessoas, nós não sabemos o que vem em contrapartida, né? Mas é essa crença que ele tem, que diz que as pessoas tendem a achar um pouco estranho, né? Tem uma história aqui muito interessante que ele conta pro Tim Ferriss. Olha só. No meu aniversário de 30 anos, um amigo fez uma festa para mim. Naquela noite, ganhei um livro sobre budismo, uma caixa de cocos e saí com os meus amigos. No dia seguinte, minha van tinha sumido, ou seja, o meu lar tinha sumido. Eu tinha perdido tudo, porque ele morava na van, ele não tinha uma casa, a casa dele era a van. Então, comecei a quebrar um coco e a ler sobre budismo. Por quê? O que eu mais tinha para fazer? E a página 4 falava justamente sobre não ter um lar e vagar por aí. E é isso que eu vou fazer. Assim começou minha viagem nômade. Se eu tivesse ficado em São Francisco e tentado viver como professor de yoga, a acro yoga não tinha sido uma prática mundial. Então olha só que interessante o pensamento dele também, de, como a gente falou lá no comecinho, de ver aquilo que aconteceu com ele por uma perspectiva positiva, porque se ele tivesse continuado ali naquela vida com a casa dele, ele não teria passado a viver uma vida nômade para disseminar essa cultura da yoga com acrobacias para o mundo inteiro. E aí, em função disso que aconteceu, ele tinha ganhado. A única coisa que restou para ele foi o livro e a caixa de coco. Então ele estava exatamente lendo o livro, e o livro falava sobre isso, sobre ter uma vida nômade, sobre não se apegar. E aí ele decidiu realmente viver em função disso e passou a disseminar essa cultura da acro yoga para o mundo inteiro. Então ele segue aqui, ó: largue o que não está funcionando e avalie de fato o que está, e se pergunte: o que pode me estimular? Não é que coisas ruins não aconteçam, mas tem muita coisa que você não precisa ficar rotulando como boa ou quando ruim, né? E aí ele fala que em vez disso ele se pergunta: posso evoluir a partir disso? O que eu quero agora? Onde é o meu centro agora? Então ele tenta pegar aquela situação que aconteceu com ele e transformar em uma coisa positiva de alguma maneira, porque já que aquilo aconteceu e ele não pode mudar aquela realidade, ele acaba tentando ver sobre uma perspectiva mais positiva. E o último conselho que o criador da acro yoga, né, yoga com acrobacia, passa para nós é: brinque mais, né? Colocar mais movimento, mais brincadeira, mais bom humor, mais leveza na nossa vida, né? Porque com o tempo, com a vida adulta, com os problemas, com os boletos, a gente passa a perder essa leveza que a infância nos trouxe, né? E foi se perdendo com o tempo. Então a gente deixa de brincar, de se divertir, de ter uma vida leve. E esse é o conselho que ele traz para nós, que eu acho muito válido, de fato, de tentar encarar as coisas de uma maneira um pouco mais positiva e colocar de fato essa positividade leve na nossa vida de alguma maneira. Isso eu acho um hábito muito importante de ser colocado aos poucos. Não é algo que você vai mudar de um dia para a noite, né? A partir de hoje eu vou ver tudo de uma forma positiva. Não vai acontecer assim, mas é algo que, se você tiver esse pensamento e tentar viver essa filosofia, aos poucos você vai construindo essa nova realidade na sua vida. Então vale muito a pena inserir essa forma de pensar, fortalecer o seu cérebro sábio, como a gente falou lá na aula 2, e deixar o seu cérebro sobrevivente, os seus sabotadores ali um pouco mais adormecidos, para que o seu cérebro sábio se sobressaia e você consiga evoluir a partir de todas as adversidades que podem acontecer na sua vida.